Quando você se lembrar disso, você será um crente diferente e o seu culto será diferente. Porque você se lembrará que você não veio no culto para agradar o pastor, você não veio no culto para cantar bonito, que você não veio no culto para falar bonito, que você não veio no culto para mostrar sua roupa nova, mas que você veio no culto para se encontrar com Deus. Bem, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, bom dia a todos. Nesse momento eu quero te convidar para orar, para engrandecer o nome do Senhor. Nesse momento nós juntos refletiremos mais um pouco sobre a palavra de Deus. E eu quero hoje invocar a presença de Deus aqui, mas também sobre o seu lar. Você que nos assiste nessa manhã, você que esse vídeo vai te alcançar ainda depois que ele já estiver finalizado, que a presença de Deus alcance o seu lar. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, inscreva-se, aproveite e já curta esse vídeo, compartilhe com outras pessoas, ainda há tempo, convide outras pessoas para estarem conosco nessa manhã. Então vamos nesse momento orar a Deus. Você no seu lar feche seus olhos e juntos nós vamos orar nesse momento, porque a oração não conhece limitação geográfica, amém? A oração nesse momento alcança também a sua casa. Amado Deus, obrigado, Senhor, por mais uma manhã na Tua presença, por mais uma oportunidade de glorificar e engrandecer o Teu nome. Senhor, nós reconhecemos que sem o Senhor nada somos, nada podemos fazer. É por isso, Senhor, que hoje eu venho diante da Tua presença com temor e tremor, Senhor, para Te pedir que o Teu Espírito Santo se manifeste no estudo dessa manhã. Pai, que o Senhor venha se derramar sobre nós de uma forma gloriosa, de uma forma poderosa, que a Tua presença, Senhor, se faça notável no lar de cada irmão onde esse culto está sendo transmitido nesse momento. Pai, venha derramar a Tua unção sobre a minha vida, estou aqui à Tua disposição para Te servir. Abençoa toda a equipe de transmissão da Adelago, Senhor, e venha derramar sobre nós, Senhor, a Tua graça, é o que nós Te pedimos, em nome de Jesus, amém. Quero te convidar, onde você estiver nesse momento, para cantar comigo o hino de número 42 da harpa cristã. Hino de número 42, amém? Nós vamos cantar juntos. Hoje nós vamos falar sobre culto, louvor e adoração, amém? Então vamos louvar ao Senhor onde você estiver, com o hino de número 42 da harpa cristã. Saudai o nome de Jesus, arcanjos vos prostrai, arcanjos vos prostrai, ao Filho do eterno Deus, com glória, 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 com glória coroai. Ó escolhida geração do bom eterno Pai, do bom eterno Pai, ao grande autor da salvação, com glória, 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 com glória coroai. Ó perdoados cujo amor bem triunfante vai, bem triunfante vai, ao Deus varão conquistador, com glória, 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 com glória coroai. Ó raças, tribos e nações, ao Rei dos Reis honrai, ao Rei dos Reis
a quem quebrou vossos grilhões com glória, 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 com glória coroai. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Nessa manhã, a presença de Deus alcance o seu lar de uma forma poderosa, de uma forma especial. Eu quero te convidar já para nós abrirmos nossas Bíblias no Salmo de número 33. Provavelmente já estará aparecendo aí para os irmãos na tela. O tema de hoje nós continuamos refletindo sobre o resgate da identidade da igreja. Amém? E hoje, especificamente, nós falaremos sobre culto, louvor e adoração. Amém? Nós vamos refletir mais uma vez a respeito de como deve a igreja enxergar o culto, o louvor, a adoração. Amém? Nosso texto de referência, então, se encontra no livro dos Salmos, Salmo de número 33. Salmo de número 33, versículos de 1 a 4. Você pode me acompanhar aí na sua casa, acompanhando pela tela do seu celular, da televisão. Diz assim a palavra do Senhor: regozijai-vos no Senhor, vós justos, pois aos retos convém o louvor. Louvai ao Senhor com harpa, cantai a Ele com saltério e um instrumento de 10 cordas. Cantai-lhe um cântico novo, tocai bem e com júbilo, porque a palavra do Senhor é reta e todas as suas obras são fiéis. Amém? Então, meus irmãos, nós iniciaremos o nosso estudo com esse convite, com essa convocação, não só ao louvor, mas também a se alegrar na presença do Senhor. É por isso que o Salmo começa com a palavra regozijai-vos. Regozijar é sentir muita alegria, sentir uma alegria profunda. Então nós estamos sendo convidados nesse momento a nos alegrar na presença do Senhor e a oferecer a Deus louvor. E eu acho muito interessante esse salmo, eu escolhi ele por esse motivo, é que é um convite para cantar ao Senhor um cântico novo. É interessante isso, né? Como para o salmista, cântico novo, um cântico que surge de novas histórias, da evolução da vida, do progresso da vida, vai agradar a Deus, né? Nós não sermos repetitivos, mas cada dia cantarmos a Deus um cântico novo. Amém? Então vamos lá. Antes de nós refletirmos acerca da perda de identidade da igreja, nesse tema da adoração, nós vamos primeiro entender melhor os conceitos. Amém? Entender melhor esses conceitos, para que depois nós possamos refletir a respeito deles. Então vamos lá, vamos partir do tema maior, tá? Vamos partir do tema maior. O tema mais amplo é a adoração. E o que é adoração? Adoração é um amplo conjunto de atitudes e práticas que demonstram nosso amor e nossa dedicação a Deus. A adoração é a expressão do nosso amor a Deus. Então, por exemplo, nós, à medida que nós vamos, que a igreja vai se desenvolvendo e o tempo vai passando, nós vamos atribuindo novos significados a determinados conceitos. Então, por exemplo, hoje, muitas pessoas, quando pensam em adoração, geralmente isso remete ao hino que é cantado de forma mais lenta e que favorece um momento de contemplação, um momento de oração, um momento de reflexão na presença de Deus. E aí nós chamamos esses hinos de adoração. Aí alguém até diz assim, canta um hino de adoração, canta um louvor de adoração. Não é por quê? Porque o tempo faz isso. O tempo faz com que nós demos novos significados às coisas. No entanto, a adoração é muito mais do que somente um cântico de louvor. Adoração é um conjunto de atitudes e de práticas que nós exercitamos no dia a dia com o objetivo de expressar o nosso amor a Deus. Com o objetivo de expressar a Deus a nossa dedicação, a nossa devoção. Tudo isso é adoração. Então a adoração envolve sim o louvor,
ela envolve o jejum, ela envolve a dedicação à palavra, ela envolve o serviço que nós fazemos para Deus, o trabalho que nós fazemos para Deus, também é adoração. Eu escolhi aqui duas palavras, uma no hebraico e uma no grego bíblicos, que são utilizadas para adoração, para que você tenha uma visão mais ampla. E eu peço perdão porque eu coloquei aqui a palavra nos dois tópicos, mas na verdade uma palavra seria o ideal. Então uma palavra hebraica para adoração é avodá, que também possui o significado de serviço ou trabalho. Então, no Antigo Testamento, a adoração tinha o sentido principal de serviço, de trabalho, né? Então, a adoração envolve tudo, envolve culto, envolve louvor, envolve tudo que você faz para demonstrar, para expressar o seu amor e a sua dedicação a Deus. No Novo Testamento, há uma outra palavra, que é a palavra proskuneo, e ela tem o sentido de prostrar-se em reverência, de prestar homenagem. Então a adoração, ela não envolve somente o ato de louvar a Deus. A adoração, ela envolve todos os atos. Desde, por exemplo, uma irmã vem, prepara um arranjo aqui para enfeitar a igreja. Isso é adoração? Biblicamente isso também é adoração. Isso também é um ato de adoração. Alguém veio fazer um trabalho, desempenhar um trabalho na igreja, limpar a igreja, ou decorar a igreja, isso é adoração? Biblicamente isso também é adoração. A adoração, ela não está restrita ao ato de louvor. A adoração não está restrita ao ato de culto. A adoração é tudo o que nós fazemos para expressar esse amor que nós temos pelo Senhor. Provavelmente esses conceitos os irmãos estão vendo na tela, né, do que é adoração. E aí eu coloquei aí um versículo, uma referência que se encontra em Marcos capítulo 12, versículos 30 e 31. Diz assim a palavra do Senhor: amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento, e de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Então veja só, nós temos aqui o amor a Deus e ao próximo como um mandamento, E nós vemos depois nas Escrituras que o amor ao próximo também é uma expressão do amor a Deus. E ninguém pode dizer que ama a Deus sem amar o próximo. E por que eu coloquei esse versículo aqui? É justamente porque a adoração, pense em adoração dessa forma, tá? Se você não apreender bem o conceito, então pense em adoração dessa forma. Adoração é tudo que você fizer para cumprir esses dois mandamentos. Todo serviço, toda dedicação, tudo que você se empenhar em direção a Deus para cumprir esses dois mandamentos. Isso diante de Deus é adoração. Isso são atos de adoração. Amém? Então veja como a adoração é um conceito bem amplo, né? Nós vamos agora diminuindo um pouco os conceitos. Nós vamos avançar então para a próxima tela. E aí nós vamos falar sobre o conceito de louvor. Então olha só, louvor é um ato de adoração que envolve contemplar Deus e prestar a Ele expressões que reflitam a sua natureza. Então o que é o louvor? Primeiro, o louvor é para Deus, mas o louvor parte de Deus. Então, o que é o louvor? É olhar para Deus. Você olha para Deus, você aprende coisas sobre Deus. E o louvor é a forma de você expressar o resultado dessa contemplação. Do que você viu em Deus, do que você aprendeu em Deus, do que você conheceu em Deus. Então, nós vemos, por exemplo, o louvor como a expressão de atributos de Deus, do seu amor, da sua eternidade. Nós podemos nos dirigir a Deus para falar a respeito das suas obras. Nós veremos exemplos disso. Então, primeiramente, o louvor não está restrito ao louvor musical. O louvor pode ser também por meio da linguagem falada, sem música. Né? Quando você se dirige a Deus e dirige expressões a Deus que manifestam a natureza de Deus, você também está louvando a Deus, né? Mesmo que não haja música. No entanto, a música e o louvor estão intimamente ligados.
Então, música e louvor na igreja são coisas praticamente inseparáveis, né? Porque a música é a forma que a igreja utiliza mais para dirigir louvor a Deus. Então, mas não está restrito a isso. Então, por exemplo, no Salmo de número 150, nós vemos aí um convite para o louvor. E esse louvor, ele se dará de diversas formas. Esse louvor, ele não está restrito à música, por exemplo, cantada, ou à música instrumental. Mas esse louvor, ele vai abranger uma série de possibilidades. Olha o que diz a palavra do Senhor. Louvai ao Senhor, louvai a Deus no seu santuário, louvai-o no firmamento do seu poder, louvai-o pelos seus atos poderosos, louvai-o conforme a excelência da sua grandeza, louvai-o com o som de trombeta, louvai-o com saltério e harpa, louvai-o com adufe e flauta, louvai-o com instrumentos de cordas e com flautas, louvai-os com símbolos sonoros, louvai-os com símbolos altissonantes, tudo o quanto tem fôlego, louve ao Senhor, louvai ao Senhor. Então vejam, meus irmãos, que o louvor, ele não está restrito a um tipo de instrumento. O louvor pode ser expressado de diversas formas. O louvor pode ser expressado, por exemplo, através da dança, através da expressão corporal, né? Através da forma como nós nos portamos diante de Deus. Então, no culto, nós temos momentos separados para o louvor. Esse momento está associado à música. Quando o ministro de louvor te chama para bater palmas, por exemplo, isso também é louvar. Isso também é louvar. Louvar não é apenas cantar, não é apenas repetir a letra daquele hino, mas o seu corpo também estar envolvido na adoração. O seu corpo também estar envolvido naquele momento de louvor. Tudo isso é louvor. Amém? O louvor pode exaltar atributos de Deus. Então nós temos louvores que se dirigem a Deus para exaltar os seus atributos. Por exemplo, o Salmo de número 90. Salmo de número 90. Diz assim: Senhor, Tu tens sido nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem, ou que Tu formasses a terra e o mundo, sim, de eternidade a eternidade Tu és Deus. Tu reduzes o homem à destruição e dizes: volvei, filhos dos homens, porque 1000 anos são aos Teus olhos como o dia de ontem que passou e como a vigília da noite. Tu os levas como corrente de água, são como um sono, são como a erva que cresce de madrugada. Então veja só, o que esse salmo está exaltando? Qual atributo, qual característica de Deus? A sua eternidade. Então a música, ela tem esse papel interessante de fixar na nossa mente conceitos que às vezes são mais difíceis de compreender quando você vai fazer um estudo detalhado deles. Mas a música fixa isso na nossa mente. E aqui nós vemos um salmo que exalta a Deus pela sua eternidade. E como que é feito isso? A poesia aqui. Que a música precisa de poesia. A música precisa de arte, a música precisa de alegria, né? A música precisa de poesia. E a poesia aqui, em que sentido? No sentido de que Deus está sendo comparado ao homem. Enquanto Deus é eterno, o homem é passageiro. Enquanto para Deus 1000 anos são como o dia de ontem que passou, o homem passa rapidamente. O homem passa de forma muito rápida. Amém? Então esse é um louvor que exalta a Deus pelos seus atributos. Mas o louvor também pode expressar as obras de Deus. O louvor também pode ser um reconhecimento das obras de Deus. Nós vamos ler bastante Bíblia. Quando nós chegamos na carta aos Romanos, lá no capítulo 11, nós vemos Paulo então concluindo um raciocínio que começou muitos capítulos antes, e Paulo vem mostrando toda a obra da redenção, tudo que Deus fez, como Deus salvou a humanidade pela graça, como Deus salvou uma humanidade que não merecia, como Deus reuniu judeus e gentios em um único povo. E agora então, Paulo conclui com um louvor, o capítulo 11 da carta aos Romanos. Olha o que diz a partir do 33.
a partir do 33. Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos, e quão inescrutáveis os seus caminhos. Porque quem compreendeu o intento do Senhor, ou quem foi seu conselheiro, ou quem lhe deu primeiro a ele para que lhe seja recompensado? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele, eternamente. Amém. Pense bem, olha como o louvor parte de Deus e volta para Deus. Porque Paulo está contemplando a obra de Deus. Paulo está contemplando a obra da redenção. E depois que Paulo olha tudo isso que Deus fez, toda essa graça de Deus, toda essa misericórdia de Deus, então ele termina dizendo, ele termina oferecendo a Deus um louvor. Ele termina oferecendo a Deus um louvor que expressa a glória de Deus, que reconhece que os pensamentos de Deus são muito profundos e que ninguém conhece seu coração, ninguém conhece a sua mente, mas que Deus é digno de ser louvado, é digno de ser adorado, porque todas as coisas partem dele e são para ele. E o louvor é assim também. O louvor parte de Deus, que é da contemplação de Deus, é de ver Deus, é de pensar em Deus, que surge o louvor. E esse louvor então vai para Deus. Amém? Depois, o louvor pode expressar o nosso amor e gratidão. Há muitas coisas que o louvor pode expressar. O meu objetivo aqui é apenas te dar exemplos, para que você comece a entender mais o que não é louvor, tá? O objetivo aqui é que você comece a refletir sobre o que não é louvor, porque há muita coisa que não é louvor. Nem tudo que é música é louvor, tá? Então há muitas canções no nosso meio que contêm louvor. Há canções que são realmente louvores, estão cheias de louvor. Mas há canções que contêm louvor. E há canções cristãs que não contêm nenhum louvor. Há canções cristãs que não fazem nenhuma menção à glória de Deus, aos atributos de Deus, à bondade de Deus, que não são um hino de gratidão a Deus. Essas canções são importantes? São. Mas você precisa entender que elas não são louvores, porque elas não expressam nada a respeito da natureza de Deus. Então, quando uma música fala apenas do homem, é uma música cristã. Mas ela não é um louvor, porque o louvor é aquilo que expressa os atributos de Deus. Então vamos lá, no Salmo 28, diz assim a palavra do Senhor, no versículo 7. O Senhor é a minha força e o meu escudo. Nele confiou o meu coração e fui socorrido. Pelo que o meu coração salta de prazer e com o meu canto o louvarei. Então, olha só, agora o salmista não está falando de um atributo de Deus, como lá no Salmo 90 falava a respeito da eternidade. Agora está falando de algo que Deus fez, e esse momento é uma expressão de gratidão a Deus. Por quê? Porque no momento de angústia, no momento de sofrimento, no momento de dificuldade, Deus veio em socorro do salmista. Amém? Então vejam só, eu coloquei aqui um texto que se encontra no Salmo 19, porque é muito interessante. Olha só, os céus declaram a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia, e uma noite mostra sabedoria a outra noite. Sabe o que é maravilhoso? É que a natureza está oferecendo louvor a Deus. A natureza está prestando adoração a Deus, com uma linguagem silenciosa. Se você continuar lendo o Salmo 19... você vai ver que o salmista diz, não se ouve a sua voz, não se ouve, mas Deus está sendo adorado, Deus está sendo louvado por meio das obras das suas mãos. Eu acho isso interessante, porque há muitos servos de Deus que já perderam a alegria do louvor. Há muita gente que não tem mais alegria em louvar a Deus. Isso pode ser por diversos motivos, esfriamento espiritual, falta desse ato de contemplar Deus, falta desse ato de estar na presença de Deus e de perceber a bondade de Deus. Então, falta de conhecimento da palavra de Deus. Mas muitas pessoas têm deixado de louvar a Deus. E quando as pessoas oferecem algo de música a Deus, não há louvor ali, porque o coração está tão distante que não há louvor, apenas uma repetição de palavras, mas o louvor, aquilo que exalta a Deus, está também ligado ao coração. A forma como o nosso coração se dirige a Deus. Amém?
Então a própria natureza está louvando a Deus. Nós também não devemos perder a oportunidade de louvá-lo. A oportunidade de, com a nossa vida, expressar adoração a Deus. Então vamos lá, nós estamos falando de conceitos. Já falamos sobre adoração, que é o conceito mais amplo. E agora nós falamos sobre louvor, que está dentro de adoração. Louvor é um ato de adoração. E nós vamos falar sobre culto. Nós vamos falar sobre culto. Sobre culto no sentido cristão da palavra. Amém? Porque culto no sentido sociológico, ele pode ser uma reunião para reverenciar qualquer divindade. Não é isso que nós estamos falando. Estamos falando do culto cristão. Tá? Do conceito bíblico de culto. O que é o culto à luz das Escrituras? Amém? Então, o culto é um ato individual ou coletivo, em que os cristãos se encontram com Deus, tendo o objetivo de lhe prestar adoração, desfrutando da presença de Deus e da sua palavra. Não há melhor palavra para mim, para descrever o culto, do que encontro. Porque o culto é isso. O culto é um encontro entre Deus e o seu povo. É um horário específico, é um período específico que nós separamos para desfrutar da presença de Deus. O culto pode ser individual e deve ser também individual. Você deve ter um momento em que você oferece o seu culto individual a Deus. Isso é tão maravilhoso, quando nós temos oportunidade de oferecer o louvor, a adoração a Deus individualmente. Mas o culto também é primordialmente coletivo, é um ato coletivo. É um ato em que toda a igreja vai se reunir e juntos nós vamos oferecer adoração a Deus. Mas nós também vamos desfrutar da presença de Deus, porque se é um encontro, não existe encontro se só uma das partes vier, não é verdade? Então, o que acontece? Quando nós marcamos um culto, nós estamos marcando um encontro com Deus. A igreja vem? Vem, mas Deus também vem. Eu acho importante nós termos isso em mente, porque se nós nos lembrarmos que o culto é um encontro com Deus, nós certamente pensaremos melhor a respeito das nossas atitudes durante o culto. Nós pensaremos melhor. Por quê? Porque nós estamos em um lugar onde nós estamos desfrutando da presença de Deus. Nós marcamos um encontro com Deus. O culto, ele não é um movimento somente do céu, da terra para o céu. Ele também é um movimento do céu para a terra. Então a igreja está oferecendo a Deus louvor, a igreja está oferecendo a Deus adoração, a igreja está desfrutando da presença de Deus. O que Deus faz? Primeiro, Deus garante a sua presença. Deus garante a sua participação no culto. Deus está dando uma palavra para a igreja. Deus está alimentando o seu povo por meio dos seus ministros. Entende? Então, o culto é um encontro. E nesse encontro, existe alegria para nós e existe alegria para Deus. Deus também se alegra de estar no meio do seu povo. A Bíblia diz que Deus habita no meio dos louvores. Então, quando nós estamos aqui adorando, louvando a Deus juntos, Deus também está presente. Nós desfrutamos comunhão uns com os outros e desfrutamos também comunhão com Deus. Então, o culto, ele não faz sentido sem a presença de Deus, é a primeira coisa, né? Jesus disse claramente aos seus discípulos: onde 2 ou 3 de vós estiverem reunidos, eu estarei no meio de vocês. Eu estarei no meio. Ou seja, a minha presença estará ali. Está garantida a minha presença, não é? E essa presença, ela é o principal no culto. Porque se o culto é movido a Deus, não faz sentido um culto onde Deus não esteja presente. Tá? Então, vou te ensinar uma coisa sobre culto, tá? Não seguir nunca, pelo que você sente. Porque o que você sente é enganoso. O que você sente é a expressão talvez de um dia de cansaço, a expressão de fraqueza, de frieza espiritual. O que você sente não é a melhor forma de pensar no culto. Pense no culto pelo que a palavra de Deus diz. Pense no culto como um momento em que Deus está presente. Deus está presente. Ah, mas eu não senti nenhum arrepio, eu não senti isso. Não é isso. Não é isso que define um bom culto. Um bom culto está mais definido pelo que você traz a Deus. Lá no Antigo Testamento, como é que era o culto? Você separava um animal do seu rebanho, você separava ofertas de alimentos,
e você ia na presença de Deus entregar aquilo. Hoje também é momento de entregar. Então nós devemos trazer algo para Deus, trazer um coração cheio de gratidão, de louvor. É isso que vai determinar a qualidade do seu culto. Não é aquilo que você vai receber, é muito mais aquilo que você veio oferecer a Deus. Amém? Então, o culto cristão, ele costuma ser dirigido por uma liturgia. O que é a liturgia? Outra palavra que a gente atribui a ela um significado que não é necessariamente o seu significado próprio. A liturgia não é só o cronograma do culto. Isso também faz parte da liturgia. O cronograma do culto faz parte da liturgia. Mas há outros elementos, há elementos físicos que fazem parte da liturgia. Vamos partir para o nosso culto. Nós temos um culto que tem a liturgia um pouco mais complexa que os demais. É a Santa Ceia. Nele você vai perceber claramente todos os elementos da liturgia. Primeiro, na Santa Ceia deve haver uma mesa preparada. Por quê? Porque há elementos que fazem parte daquele ato cerimonial, o pão e o vinho. E geralmente esses elementos estão dispostos de uma forma bonita. Isso é interessante, porque isso é liturgia. A forma de apresentar esses elementos, por que não põe só aqui o pão e o vinho? E pronto, e faz a ceia. Pode ser assim? Pode. Mas porque alguém teve a ideia de decorar uma mesa, de colocar esses elementos num lugar de destaque. Isso é liturgia. Isso é liturgia. Então o pão e o vinho fazem parte da liturgia da ceia. A leitura, por exemplo, geralmente nós lemos 1 Coríntios capítulo 11. Isso é liturgia. Isso é liturgia. O cronograma do culto também é uma liturgia. Faz parte da liturgia. Vamos iniciar com uma oração, depois nós vamos fazer um cântico de louvor a Deus, depois ministério de louvor, depois a palavra. Isso é liturgia. O cronograma do culto é também parte da liturgia bíblica. Amém? Então tudo isso é liturgia. E o culto costuma ser dirigido por uma liturgia. Agora, o que faz parte, quais elementos fazem parte da liturgia de um culto cristão? O culto cristão é muito simples. É muito simples. Basicamente, nós fazemos a mesma coisa que a igreja lá do primeiro século fazia. Vamos ler um texto para ficar bem claro. 1 Coríntios, capítulo 14. 1 Coríntios, capítulo 14. Nós leremos o 26 e o 40. Diz assim a palavra do Senhor. 1 Coríntios 14, 26 e 40. Meu objetivo é mesmo que na sua casa você abra a sua Bíblia, tá? Folheie a sua Bíblia e acompanhe junto conosco, tá? O que diz a palavra do Senhor? Versículo 26. Que fareis, pois, irmãos? Quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para edificação. E olha o versículo... Eu acho que eu anotei uma referência errada aqui, meus irmãos. Mas olha, não, versículo 40. Mas faça-se tudo decentemente e com ordem. Então, o que envolve a liturgia do culto? Coisa simples. Um tem um salmo, provavelmente Paulo está se referindo a um cântico de louvor. Outro tem doutrina, ensinamento. Outro tem revelação. Outro tem língua. É basicamente isso. O culto é o quê? O culto é a união da igreja. E a igreja está exercitando os dons para a edificação uns dos outros. Qual é a regra de ouro no culto? Edificação. Edificação. Então, tudo que se faz no culto deve se pensar antes. Isso edifica? Edifica o outro? Edifica a todos? Porque se não edifica, não vale a pena no culto. Né? Então, Paulo está dizendo, olha, cada um vai exercer o seu dom. Um canta, o outro, a ministério de louvor canta. O outro traz uma palavra, outro traz doutrina, outro traz ensinamento, outro traz revelação. Tudo isso faz parte. Tudo isso faz parte do culto. Né? Então, basicamente, o culto cristão, ele é isso. Ele é baseado em orações, louvores, pregação da palavra, exercício dos dons espirituais, ofertas. É basicamente isso. Não há muito o que inventar. Não há muito o que inventar. O culto é isso. Né? O culto é isso. Nós herdamos um modelo de culto que provavelmente é o mesmo praticado lá no primeiro século da igreja. Depois não, depois a igreja foi adquirindo uma liturgia elaborada
E a liturgia, na verdade, foi sendo mais importante do que o próprio culto. Né? Houve um tempo em que a liturgia, e ainda existe isso no meio cristão, que a liturgia, os elementos litúrgicos são mais importantes que o próprio culto em si. E as pessoas esquecem do culto e mergulham apenas na liturgia. Não é? E esse não é o objetivo. O objetivo do culto é que nós estejamos aqui ativos. Nós estejamos aqui de corpo, alma, espírito, né? Que nós estejamos aqui interagindo com Deus. Amém? Então, o culto é isso. O culto é um momento de reunião entre Deus e o seu povo. É um momento de reunião entre Deus e o seu povo. Quando você se lembrar disso, você será um crente diferente e o seu culto será diferente. Porque você se lembrará que você não veio no culto para agradar o pastor, que você não veio no culto para cantar bonito, que você não veio no culto para falar bonito, que você não veio no culto para mostrar sua roupa nova, mas que você veio no culto para se encontrar com Deus. Entende? Quando você tiver essa mentalidade de que o culto é um encontro com Deus, aí o seu culto será diferente. Porque você vai passar a desfrutar de Deus, desfrutar da presença de Deus no seu culto. Vamos lá então. Nós temos passado então, pode avançar por gentileza, por um momento de perda de identidade, também na adoração. Aí, como eu disse para você, a adoração envolve tudo. Adoração envolve serviço, adoração envolve louvor, adoração envolve culto, e culto envolve louvor. Não é? Mas a adoração é o mais amplo. E nós temos enfrentado alguns problemas de identidade com relação à adoração. O primeiro deles, tá? E isso é a ordem desses itens, é uma opinião minha, tá? Opinião minha. O primeiro deles é que nós estamos vivendo um momento de falta de reverência a Deus. Reverência, entenda bem, tá? Reverência não é um ato somente exterior. Quando a reverência é um ato exterior somente, eu venho aqui com o meu melhor terno, fico aqui bem quietinho, fico caladinho. Isso é reverência? Pode ser também. Mas reverência é algo que surge no coração. Só pode ser reverente quem conhece o Deus que serve. Hoje nós vivemos num tempo em que as pessoas dizem: eu tenho intimidade com Deus. E as pessoas dizem que têm intimidade com Deus e muitas vezes quebram limites que no passado ninguém ousaria quebrar. As pessoas se dirigem a Deus de uma forma que ninguém no passado pensaria em se dirigir. Ah, mas eu sou filho de Deus. É verdade. Depende de que filho você é. De que tipo de filho você é. Tem filho que se dirige ao pai com reverência e com respeito. Tem filho que não. Não é? Ah, mas eu sou amigo de Deus. É verdade também. Verdade. Mas você também é servo de Deus. E a Bíblia diz que Deus é rei e senhor. Então você também é, em um sentido espiritual, súdito de Deus. Já pensou? Será que nós nos dirigimos a Deus da mesma forma que nós nos dirigimos às autoridades humanas? Nós ficamos cheios de dedos, né? Com uma autoridade importante, nós chamamos de Vossa Excelência, Vossa Senhoria, Meritíssimo, não é? Porque para Deus, às vezes, nossa linguagem é tão desrespeitosa. Ah, pastor, que coisa chata. Que coisa chata esse negócio. Sabe como é chato? É chato quando a gente não conhece o Deus que a gente serve. Se você pensa em Deus apenas como o Deus de amor, amém. Mas Ele não é só o Deus de amor. Deus tem outras características no seu ser. E você vai ter uma visão boa a respeito de Deus quando você começar a entender Deus como um todo. Então Deus com a sua justiça, Deus com o seu amor, Deus com a sua santidade. Quando Deus manda construir o tabernáculo, nós terminamos agora, no plano anual de leitura bíblica, a ler Levítico. Terminamos de ler Levítico agora. E quando Deus manda construir o tabernáculo, Deus faz o tabernáculo em etapas. Ao átrio exterior, todo o povo, quem não é estrangeiro, judeu, ele pode estar ali, para vir a Deus oferecer sacrifício. Aí nós temos o lugar santo, um lugar onde só entram os sacerdotes. Aí nós temos um lugar santo dos santos,
onde só entra o sumo sacerdote. Por que eu estou te dizendo isso? Porque agora tem um lugar... Não, você tem livre acesso a Deus. Você tem livre acesso a Deus. O que eu quero te fazer refletir é que a presença de Deus é um lugar de reverência. O Santo dos Santos não estava aberto. Deus mandou colocar uma cortina e nessa cortina estavam bordados querubins. Um sinal de proteção daquele lugar ali, onde a glória de Deus se manifestava. Quando Deus se revela a Moisés, lá em Êxodo 3, o que Deus diz a Moisés? Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que você está pisando é santo. Então vejam só que interessante isso. Para que Moisés tira as sandálias dos seus pés? Como um sinal claro de reverência, como um sinal claro de humildade. Pastor, eu tenho que vir para a igreja descalço? Não, claro que não. O importante é que você tire as sandálias aqui, no seu coração. Que você saiba o lugar onde você está. Que você saiba que você está na presença de Deus. E que a presença de Deus ainda é um lugar de reverência. Depois, quando nós lemos lá em Eclesiastes capítulo 5, nós vemos então Salomão dizendo, olha, quando você entrar na casa do Senhor, guarda os seus pés. Guarda os seus pés. Depois, não seja apressado em falar nada na presença de Deus. O que Salomão está reconhecendo? Que o templo, aquele lugar onde o povo de Israel se reunia, aquele lugar era um lugar para ter reverência. Aquele lugar era um lugar importante. Aquele lugar era um lugar onde a presença de Deus se manifestava. Então, nós precisamos ter reverência a Deus, sim. Nós precisamos ter temor de Deus, sim. Temor não é medo. Temor é um respeito. E se você não tem temor de Deus, é porque você não conhece Deus ainda. Porque quem conhece Deus, teme a Deus e treme diante da sua presença. Mesmo Deus sendo um ser amoroso, mesmo Deus sendo um ser bondoso, mesmo Deus sendo misericordioso, quem conhece a Deus, teme e treme na sua presença. Depois, religiosidade superficial é um problema. Isso está gerando problemas na adoração. Por quê? Porque nós temos vivido um tempo em que as pessoas querem demonstrar uma espiritualidade muito mais profunda do que elas realmente têm. Aí nós temos hinos que chegam assim ao exagero, a letra é exagerada. Eu me rasgo por inteiro. Amém, é uma expressão poética, é bonito de ouvir. Mas nem sempre isso vai representar a realidade espiritual daquela pessoa. Entende? Então, a religiosidade superficial, aquilo que é só aqui fora. Todo mundo tem que me ver bem. Eu tenho que ser reconhecido como um adorador. Eu tenho que ser reconhecido como alguém que adora a Deus. Mas se isso não é o reflexo do que está no seu coração, então isso é superficial. Isso não agrada a Deus. Jesus repreendeu os judeus, porque Jesus fez menção do profeta Isaías, porque adoravam a Deus somente com a sua boca, mas o coração deles estava distante. Isso é superficialidade. É fácil adorar a Deus com a sua boca? É fácil. O louvor, entenda bem, tá? O louvor é a parte mais simples da adoração. Por quê? Porque o louvor só vai ser a expressão final de uma vida, de um estilo de vida que você tem levado para agradar a Deus, de um estilo de vida de serviço a Deus, que você tem desempenhado. Então o louvor é a parte mais simples. Agora, se o louvor ele estiver lastreado em uma vida de oração, uma vida de dedicação real a Deus, de renúncia, aí sim, aí nós veremos diferença. Aí nós veremos a presença de Deus se manifestar. Aí nós veremos sinais da aceitação de Deus daquele louvor. Amém? Depois, imprecisão nas letras dos cânticos de louvor. Os cânticos, eles são uma forma de louvor apenas. Alguém pode louvar a Deus com dança, alguém pode louvar a Deus com a palavra, sem música. Os cânticos de louvor são uma expressão de louvor. A gente fala geralmente, vamos cantar um louvor. É verdade, o cântico também é um tipo de louvor, mas não é o único tipo de louvor. Então eu trouxe algumas letras, entenda bem, tá? Meu objetivo não é denigrir ninguém,
é apenas nós refletirmos, para que você entenda que existem cânticos de louvor que contêm louvor, mas que não são louvor nele todo, ou que não contém nenhum louvor. Tem cânticos cristãos que não tem louvor nenhum. A gente canta, mas Deus não está sendo louvado de forma nenhuma. Não pode ser chamado de louvor, é uma canção. Amém? Então eu trouxe alguns casos aqui só para a gente refletir, tá? Eu nem coloquei o nome das pessoas porque não tem sentido. Olha só, você já cantou, eu também já cantei. Vai acontecer, tem que acontecer. O anjo vai descer aqui para te abençoar, porque para Jeová, ver um escolhido perder uma luta é inadmissível, é inaceitável. O milagre, meu irmão, na tua vida hoje é inevitável. O que tem, pastor? Tá tudo certo. Tá tudo certo, irmão? Pensa bem. Primeiro, quem é que pode determinar isso? Que vai acontecer e outra coisa, tem que acontecer. Tem que acontecer. Ué, Deus tem a obrigação de fazer alguma coisa? E quem é que determina isso? Que tem que acontecer? Tem que acontecer mesmo? Mas já pensou, você chega aqui, escuta esse louvor e gera no seu coração a expectativa de que tem que acontecer na sua vida hoje. Hoje. Vai ser assim? Não vai. Ah, porque para Jeová, ver um escolhido perder uma luta é inadmissível. Não é verdade. Não é verdade. Não é verdade isso. Deus muitas vezes permite que os seus escolhidos percam lutas. Permite isso. Por diversos propósitos, para nos provar, para nos exortar, para nos corrigir. Então, essas letras, não é ali a letra toda. São pequenos trechos das músicas. Geralmente é engraçado. São esses os que a gente guarda mais no coração, né? Mas não tem que acontecer. Não tem, não há. Quem determina essas coisas é Deus. Ninguém põe Deus na parede. Eu não estou dizendo que a pessoa que escreveu a letra e nem que a pessoa que canta tinha esse objetivo em mente. Mas quando você lê e reflete, aí você passa a pensar, ué, tem alguma coisa aqui que não está bem. Depois, não morrerei enquanto a promessa não se cumprir. Quem tem promessa de Deus não morre não desiste não, e tem a fé de Abraão. É bonito também. Eu já cantei, eu gosto desse louvor. Eu gosto. Mas tem alguma coisa aqui que não é completamente bíblico. Não é verdade que quem tem promessa de Deus não morre. O próprio exemplo citado aqui é o exemplo claro de que essa letra é imprecisa no sentido bíblico. Porque o exemplo foi Abraão. E Abraão morreu sem ver cumprida a promessa que Deus fez a ele de possuir a terra de Canaã. É claro isso. Abraão morreu e não viu a promessa se cumprir. Mas a promessa se cumpriu? Se cumpriu. Em quem? Nos seus descendentes. Imediatamente? Não. Mais de 4 séculos depois. Entende? Então por que eu estou fazendo isso? Ah, pastor, vai tirar a graça das músicas? Não. É só para você refletir. Nada que você faz na presença de Deus, irmão, faça sem refletir. Se vai cantar, pensa no que você está fazendo, pensa no que você está falando, pensa no que você está orando. Porque Deus está vivo. Você não está diante de uma parede, você está diante de um Deus vivo que está participando do culto. Amém? Outra. És Deus de perto e não de longe. Nunca mudaste, tu és fiel. O nunca mudaste, tu és fiel, está perfeito. Totalmente bíblico. Nunca mudaste, verdade, Deus nunca mudou. E sempre é fiel. Mas há uma coisa aqui que é contrária a algo que a própria Bíblia diz. Porque a Bíblia diz que Deus é Deus de perto e de longe. Mas o hino diz que tu és Deus de perto e não de longe. Então há uma contradição aqui, não é verdade? Eu sei que o objetivo é dizer, talvez, que Deus não é um Deus que fica distante de nós, não é? Então Deus é um Deus de perto e não de longe. Mas a Bíblia diz que Deus é Deus de perto e Deus de longe, no outro sentido, de que para Deus não existe distância. Que Deus age aqui, mas se você ora por alguém que está lá na China, Deus age na vida dele lá, se ele quiser. Amém? Só para a gente refletir, tá? Essa é fantástica. Quem te viu, não é meu objetivo, tá? Denegrir ninguém, é apenas refletir, tá? Vamos refletir. Quem te viu passar na prova e não te ajudou, quando vê você na bênção, vai se arrepender. Vai estar entre a plateia e você no palco. Vai olhar e ver Jesus brilhando em você. Tudo bem, pode ser verdade? Pode. Salmo de número 23, Davi diz, preparas-me uma mesa
na presença dos meus inimigos. Verdade. No entanto, você não pode se esquecer que o nosso Senhor, Ele nos ordenou a amar os nossos inimigos, a abençoar a vida deles. E esse sentimento que essa música gera, um desejo de que você está aqui exaltado e alguém está ali humilhado. E aquela pessoa que está ali humilhada, ela vai reconhecer a sua vitória. Tem um tom de vingança nisso, não é verdade? Nós precisamos refletir, tá? Nós precisamos refletir. Precisamos refletir sobre isso. Eu quero isso, Deus vai fazer. Mas eu preciso disso. Preciso ver todo mundo humilhado e eu brilhando. Eu no palco e a pessoa sentada na plateia. É isso que eu quero? É disso que eu preciso? Ou eu preciso orar por quem me persegue? Eu preciso amar os meus inimigos. Tá? E a última, essa é terrível. Ela tem um tom de comédia, assim, um tom cômico, mas ela não é engraçada não, tá? Quem falar mal do pastor vai ser comido de bicho. Vai ser comido de bicho, vai ser comido de bicho. Quem não gosta de dar dízimo, vai ser comido de bicho. Vai ser comido de bicho, vai ser comido de bicho. Isso não é um louvor, tá? Isso não é um louvor, é uma canção. Eu não considero essa uma canção cristã, tá? Aí é opinião minha, tá? Minha pessoal mesmo, não é opinião da igreja, nada disso. Mas eu não considero essa música um louvor, nem uma canção cristã, tá? Porque a temática dela está totalmente distante do que as escrituras nos ensinam, tá? Então esse negócio de que você vai ser comido de bicho, isso aí é terrível. Para mim essa pessoa está cantando uma maldição para as pessoas, tá? E as pessoas cantam, acham engraçado, dançam. Para mim não tem muita graça não, tá? Então assim, qual é o meu objetivo? É que você vê que eu peguei mais músicas pentecostais, tá? É pra gente bater na gente mesmo, tá bom? Pra gente ver onde está o nosso próprio erro. Mas tem muita coisa errada por aí, tá? Tem muitas letras que, embora a intenção não seja essa, elas estão gerando uma visão equivocada a respeito de Deus. Por exemplo, restitui. Eu quero de volta o que é meu. Quero de volta o que é meu. Certo. Mas o que nós temos que não é de Deus? Não é? O que nós temos que não é de Deus? E o que Deus tem obrigação de restituir na sua vida? E se você perdeu porque foi Deus que tirou? E se você perdeu para o seu bem? Se você perdeu porque Deus queria fazer algo diferente na sua vida? Reflita sobre essas coisas. Vamos avançar, nós já estamos encerrando. Depois, nós temos visto uma visão muito comercial da música cristã. A pessoa pode ser um músico profissional? Pode. Viver de música cristã? Pode. Você não é obrigado a pagar. Você não é obrigado a ir no show, comprar o CD, comprar o DVD. Você compra como um reconhecimento do trabalho daquela pessoa, né? E para mim não tem nenhum problema. Existem pessoas que são músicos profissionais que vendem o seu trabalho musical, é música cristã, eles vivem de vender esse trabalho. Mas eles também têm marcas de adoradores. Eles compõem letras que te levam realmente à adoração. Então, isso não é o problema. O problema é quando a visão se torna estritamente comercial. Eu coloquei algumas imagens na tela para você que está acompanhando. E, claro, eu não vou mais uma vez mostrar o rosto de ninguém. Mas se você pudesse ver a expressão das pessoas cantando, e você percebe que há algo ali de teatral. Você percebe que aquilo foi ensaiado. Até a expressão do rosto, do corpo, foi ensaiado. Sabe? Isso tira um pouco do louvor. Isso tira um pouco da qualidade espiritual do louvor. Não é? Hoje em dia, o que está na moda? É você não parecer crente. Né? Então, isso tem um objetivo comercial. Claro, é atingir pessoas que estão também fora. É fazer que esse mercado musical cristão, ele atinja também outras pessoas que não necessariamente são cristãos. Então, qual é o objetivo? É uma visão bem distante do que as pessoas imaginam como um crente seria, né? É de propósito isso, para mostrar uma visão desconstruída, né? Uma visão distante dos paradigmas antigos, das tradições da igreja, né? Mostrar uma visão de alguém que é revolucionário, de alguém que está fazendo algo novo, né? E o que acontece? Essa visão comercial da música, ela está também interferindo na qualidade das letras dos louvores. Não é porque, não pode falar sobre isso. Por quê? Porque talvez isso não vai agradar muito.
essa letra eu acho que ela confronta muitas pessoas. As pessoas querem ouvir uma coisa diferente. Campeão, vencedor, Deus dá asas, faz teu voo. Isso é lindo de ouvir. É isso que nós queremos ouvir. Mas não é só isso na nossa vida. Há um momento realmente de voar. Há um momento de voar bem baixo. É o momento de estar no chão mesmo. O momento de estar no chão, caminhando devagarinho. Amém? Então eu só quero que você reflita. Tá? Eu só quero que você reflita. Que por trás de tudo isso, hoje você assiste um clipe de música cristã, rapaz, é uma super produção, um negócio de Hollywood, assim, ó. Não é? Isso é bom, é maravilhoso. Houve um tempo em que a igreja tinha pouca qualidade técnica na música, mas tinha muita unção. E agora parece que é o contrário, agora a gente tem muita qualidade técnica e a unção diminuiu. A gente vai ter que achar um lugar no meio disso aí, onde a gente tenha muita qualidade técnica, mas a gente também tenha muita unção, muita dedicação a Deus, muita consagração a Deus. Amém? Depois, por último, falta de conhecimento de Deus na adoração. Eu trouxe aqui um exemplo de um homem chamado Mica. Está lá no livro de Juízes, tá? É interessante porque esse camarada, ele construiu um templo para ele mesmo. Na casa dele, ele construiu um templo, ele ungiu um sacerdote. Ele criou um culto dele mesmo. Ele criou um culto só para ele. E hoje em dia, é claro que não existe mais, Mica ficou no passado, séculos e séculos atrás. Mas ainda existe muito cristão com esse sentimento no coração, de que ele pode adorar a Deus do jeito que ele quiser. Não importa se você tem um manual para adoração, porque isso aqui é um manual para adoração também. Eu adoro a Deus do jeito que eu quiser. Eu construo meu próprio templo, eu unjo meu próprio sacerdote. Não é assim. Não é assim. Se você está adorando a Deus, conheça primeiro o Deus a quem você está adorando. Vamos encerrar então com um cântico de louvor que se encontra no livro de Apocalipse. Amém? Nós já vamos orar e vamos encerrar porque já estamos próximos das 11 horas. E veio, Apocalipse capítulo 5, do 7 ao 13. E veio e tomou o livro da destra do que estava sentado no trono. E havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Olha que lindo! Olha como as orações dos santos estão diante da presença de Deus, como incenso. Amém? E cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com teu sangue nos compraste para Deus de toda a tribo e língua, e povo e nação. E para o nosso Deus nos fizeste reis e sacerdotes, e reinaremos sobre a terra. E olhei, e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos animais, e dos anciãos, e era o número deles milhões de milhões, e milhares de milhares, que com grande voz diziam: digno é o Cordeiro que foi morto, de receber o poder, e riquezas, e sabedoria, e força, e honra, e glória, e ações de graças. E ouvi a toda criatura que está no céu e na terra, e debaixo da terra, e que estão no mar, e a todas as coisas que neles há, dizer ao que está sentado sobre o trono, e ao Cordeiro, sejam dadas ações de graças, e honra, e glória, e poder, para todos sempre. Feche seus olhos nesse momento. Amado Deus, obrigado por esse momento que o Senhor nos deu para refletir a respeito da Tua palavra. Senhor, eu quero te pedir que o Senhor gere em nossos corações um cântico novo. Meu Deus, que o Senhor gere em nossos corações um louvor que vai te agradar. Senhor, que eu nunca mais vá para um culto sem levar algo de adoração, de gratidão para te oferecer. Senhor, que nós possamos exercer o nosso ofício de adoração, de louvor, com arte, com técnica, mas com júbilo, com o coração cheio de alegria na Tua presença. Pai, em nome de Jesus, que a Tua igreja possa junto te oferecer um louvor que agrade o Teu coração. Que nós possamos a cada dia te prestar culto de uma forma que te agrade, com reverência, com amor, com respeito pela Tua santidade, Senhor. Continua nos guardando, continua abençoando esta igreja. Guarda o lar de cada irmão que nesse momento nos assiste, Senhor. Pai, que o Senhor continue abençoando esse projeto do culto de ensino, Senhor. É o que nós te pedimos em nome de Jesus.
em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe seu lar. Muito obrigado pela sua participação. No próximo domingo te espero mais uma vez, às 10 horas da manhã. Amém? Deus abençoe sua vida em nome de Jesus.